Este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut D'Anconia. Saiba que você está na mídia que irá falar de quem mais importa, você, o indivíduo. E nessa jornada, quem está comigo é Fraga, meu companheiro, nesses embates pela liberdade. Fraga, tudo bem? Tudo bom, Gaut? Manda aí. Como que está a expectativa para essa nossa jornada nesse podcast? A expectativa é grande, eu espero que a gente tenha uma vida muito longa aqui. Sucesso para nós e para todos os ouvintes aí. Para todos nós e para o que mais importa, que é a liberdade do indivíduo. Bom, nesse primeiro episódio, pessoal, eu e Fraga iremos bater um papo sobre o nome e tudo que está imbuído da menor minoria, que é o indivíduo. Então, nesse bate-papo, iremos expor os nossos objetivos, né, falar sobre o que cada um viveu e que nos trouxe até aqui para falar desses assuntos de liberdade e nos apresentar a vocês. Então, bora começar isso aí, Fraga? Vamos sim, vamos direto ao papo. Fraga, por que falar do indivíduo? Gaut, a sociedade hoje em dia é muito focada em coletivismo, em tudo que o grupo deve fazer. E eu acredito que as mudanças na sociedade não são feitas pelos grupos, e sim pelos indivíduos. E é nesse sentido que eu acho que a gente deve conduzir a nossa vida. E você, Gaut? O que pegou para você aí para falar desse tema? Então, Fraga, eu entendo que falar de individualidades é como falar da natureza humana, né? O que nos move somos nós mesmos. Então, assim, a gente vive um momento onde o coletivo cada vez mais sobrepõe as individualidades e muitas vezes nós nos perdemos nas nossas decisões, nas nossas formas de agir, com medo do que o coletivo vai pensar, refletir sobre as nossas atitudes. A ideia de falar da individualidade é lembrar que o que nos move, seja para tomar decisões em nosso próprio favor, ou tomar decisões por um grupo ou por outra pessoa, é nós mesmos. Então, é natural o indivíduo refletir e agir de forma não egoísta no nome pejorativo, mas egoísta no nome real, literal, que está no dicionário. Egoísta defendendo seus próprios interesses. E é Bom, isso Fraga, aí, né? até... Defender os próprios interesses acaba sendo o objetivo de todo mundo. E com isso você cria uma sociedade melhor. Essa ideia do egoísmo sendo algo ruim, essa conotação que vem sendo dada, ela denigre a parte boa do indivíduo buscar o seu próprio sucesso. Não quer dizer que ele vai passar por cima de ninguém, nem nada disso. Mas basicamente ele precisa buscar os seus objetivos. Esse é o lado do egoísmo que eu acho que é colocado como sendo uma palavra ruim e não necessariamente ela é. Exato. Isso vai até em outros temas que a gente vai ter oportunidade em outros capítulos de falar, né? Como a distorção da essência de cada palavra. Então, a gente hoje tem uma língua, vamos chamar de um equipamento, a língua portuguesa, que de alguma forma está sendo distorcida por interesses mil, ou não interesse, ou não interesse de grupos, mas onde uma palavra como egoísmo ou indivíduo de cara é vista como algo negativo, né? Como diria o George Orwell, né? A nova língua, né? Exato, exato. No livro 1984. Exato, esse é um dos nossos autores que serão mais citados, creio eu, durante a nossa caminhada aí. Ele Né? escreveu uma distopia, mas o pessoal tá levando como manual, né? Exato. Na verdade, eu escutei em um outro podcast, creio eu, que eu achei genial, né? Não lembro qual podcast, mas que, na verdade, George Orwell não era um escritor, e sim um viajante no tempo. Então, de alguma forma, ele deve ter vindo para o futuro e visto tudo isso, voltado e escrito os livros que ele escreveu. Só Né? pode, para escrever há tanto tempo atrás algo que está acontecendo agora. Ele só errou o ano, né? Só errou o ano. Mas talvez não, a gente era muito jovem naquele tempo e se nós refletirmos um pouco, né, hoje as coisas estão muito claras.
as coisas no tempo que não tinha informação descentralizada, elas eram escondidas, veladas, nós não tínhamos acesso à informação. Talvez isso já ocorresse e a gente... E de fato ocorria, né? Eu falando um pouco até de como eu cheguei, né, em estudar sobre liberdade e tudo mais, é isso aí. Eu fui formado em escola pública, e acredito que mesmo que fosse na privada, né, uma vez que o currículo do MEC ele é estabelecido para todo mundo, então isso não muda tanto, né? E sempre aquela ideia de que o Estado vai nos salvar, de que nós dependemos dele, sempre nesse conceito, né? E hoje eu tenho 41 anos, e até, digo, 2017 que eu comecei a estudar sobre liberdade, e por acaso foi através do estudo do Bitcoin, que a princípio não teria nada a ver, mas aí eu fui entendendo por que foi criado a moeda e tudo mais, e fui me interessando por economia austríaca, e aí que foi desenrolando os autores sobre liberdade, um pouquinho de Ayn Rand, um pouquinho de Rothbard, Mises, Hayek, e aí vai, né? E aí você vai falando, caramba, tudo isso que eu aprendi na escola, Exato, esqueceram de me falar outro pedaço. Para você, eu exato. imagino que deve ter sido algo, talvez assim, na infância, né, ou até na vida adulta, eu não sei se você já pensava com essas ideias. Sim, então, acho que é algo que sempre teve aqui beirando minhas reflexões. Na verdade, eu enxergava o mundo e percebia que algo não batia, né? O que era dito na escola, o que era noticiado e de alguma forma opinado nas mídias, na televisão, na rádio, não batia com a minha realidade. E então existia uma pulga atrás da orelha, né? E eu sempre fui um cara que sou religioso, né? Trabalho, então tenho sou religioso, mas nunca consegui me inserir de certa forma num grupo. Depois, no trabalho, sim, isso é natural, porque de alguma forma tem um objetivo comum, né? Tentei de alguma forma em outros grupos, eu tinha amigos, sempre tive amigos, não sou um cara isolado, mas eu sempre tive repulsa quando a amizade flertava com algo como juntar um grupo aqui e prejudicar outro grupo aqui, ali. Então, eu recordo, logo no início da minha carreira, que trabalhando numa empresa e um amigo chegou num cargo maior, um cargo de coordenador, e eu também era um dos mais experientes já à época, né? E ele me propôs, não, vamos nós dois aqui fechar, vamos nós dois aqui mandar na turma aí, vamos coordenar isso, e eles que corram e nós que ficamos aqui na boa. E esse tipo de coisa já causou um rompimento, até era uma amizade que existia naquele momento. Então, eu sempre tive repulsa, essa coisa do grupelho, sabe? Essa coisa do coletivo na má intenção. Aliás, aí é uma coisa que a gente vai além, até na questão de discutir sobre individualidade, da questão da minoria, né? Tem outro fator que são os valores. Isso, cada indivíduo tem o seu valor, né? Os valores são individuais. Então, hoje a gente vive um momento onde um grupo maior cunha um valor que todos têm que seguir. E isso, na minha opinião, fere a natureza humana, que é desrespeitar o que cada indivíduo pensa, né? Então é isso, cara. Eu tenho, seguindo a apresentação, né, o Fraga, eu tenho 40 anos, né? Também estudei escola estadual, estudei escola técnica, escola pública, vi o que o coletivo faz no sistema educacional, o que me deixa muito, mas muito, hoje em dia, né, tendo clareza dos fatos, né, muito preocupado com a forma que o Estado entra na nossa vida desde o berço e vai até a sepultura, nos criando numa escola, nos fazendo pensar de uma forma, e hoje eu tenho a clareza, porque em algum momento dessa pulga atrás da orelha que eu comentei, eu comecei a ler Mises, depois comecei a ler Ayn Rand, né? Acho que o meu insight foi quando eu comecei a me interessar em ter uma filiação política, que hoje eu me arrependo, mas naquele momento foi importante, foi no Partido Novo, eu já flertava com as ideias liberais, e aí eu percebi que, na verdade, ser liberal não é o que eu imaginava. Nós Mas dois fomos pelo dali mesmo surgiu caminho, o né? interesse. Você também seguiu esse caminho, né, Fraga? Eu Quiser também comentar cheguei sobre. a me filiar lá no Novo. E depois vendo que, enfim, para mim não. Primeiro que assim, eu acredito que eles não são liberais no sentido clássico da palavra, né? E depois eu acabei me enxergando mais como libertário, então passou. Eu não estou mais filiado.
Sim, eu também. E você se dedicou muito mais do que eu até, né? Mas, cara, é isso, a minha história foi essa. É algo que já existia em mim, e a partir do momento que eu vi que existia teoria sobre isso, eu me senti traído, eu me senti, sabe, como me esconderam a verdade, me senti como Matrix, né? Antes de tomar a Exato. pílula vermelha, né? Se você quiser transcorrer Por sobre que não isso. falaram que isso existia? Não, é exatamente essa a sensação, né? Antes de estudar esses autores e entender o que é, existe uma sociedade possível com muito menos Estado ou até mesmo sem Estado, existe isso, e não é basicamente aquele 0 ou 1 que, se você não é a favor da democracia, você quer uma ditadura. Isso é uma falácia, não tem o menor cabimento. Existem outras formas de organização, né? E é isso que a gente vai discutir aqui, se esses ideias do pregar na cabeça das pessoas, não, se você não acredita em democracia, você é a favor de ditadura e você é um demônio, e, enfim, já começa um monte de adjetivos, justamente para as pessoas nem procurar outra solução. Exato. E o engraçado, né, Fraga, é que, embora todos defendam e louvem a ciência, seja ela social, seja ela ciências exatas, né, elas, de alguma forma, boa parte das pessoas que ganham destaque, elas cessam o debate, né, elas, de alguma forma, impedem que teorias novas, que ideias novas surjam em prol, desde que ela não seja a sua própria, né? Então, isso que a gente comentou em relação às ciências humanas, né? Essa questão de chegar ao mundo mais livre, é um exemplo disso. Mas tem diversos outros temas. Então, é algo que traz espanto, né, o Fraga? Sem dúvida, e eu acho que a ideia desse podcast é justamente trazer outras pessoas, não só nós dois, mas entrevistar outros colegas aí, que possam dizer sobre todas essas outras opções de arranjos de sociedade, né? Explicar também uma outra questão na sociedade que o pessoal não conhece, que é, em geral, né, não conhece, direito positivo e direito natural, aquela coisa de, eu escrevi aqui nesse papel que a gravidade não existe mais. Pronto, então agora as coisas não vão mais cair para o chão. É uma coisa maluca, né, esse direito positivo. Ele escreve e quer que a coisa se torne verdadeira, sendo que o mais natural é o direito que vem da própria sociedade, dos costumes. É isso que deveria valer. De certa forma, as pessoas não têm a mínima, nem a ter a mínima reflexão sobre o mundo sem interferência de um poder maior, do Estado, né? Não existe esse tipo de discussão na sociedade que traga esses insights para as pessoas. Então, é interessante existir canais de comunicação com mídias, né? Conteúdos midiáticos, como o nosso, que de alguma forma traz a sementinha, né? Para de repente ofertar a pílula vermelha a todos, né? vamos ver o que a gente vai conseguir aí. E esse é o nosso objetivo, fazer o pessoal tomar a pílula vermelha que nós já tomamos e ainda estamos digerindo ela. E fazer isso em conjunto com todo mundo aqui, transformando devagarzinho a sociedade em um lugar melhor. Exato. Fraga, então, e dando sequência aí do nossa conversa sobre esse assunto, alguns livros me inspiraram durante essa caminhada, né? E o que mais me impactou, aliás, é o livro que mais me impactou até hoje, é A Revolta de Atlas, né? Então, justificando até o meu nome, esse nome que eu me apresento, Gaut Danconia, não é meu nome. Talvez quem nunca leu A Revolta de Atlas não faça a mínima ideia. Mas quem leu sabe que é o misto dos principais personagens desse romance, né, escrito por Ayn Rand. A bruxa Ayn Rand, como era apelidada, ela, digamos assim, também inspirou o nome deste podcast, né, porque ela tem uma frase muito importante, muito bacana, impactante, que ela diz: a menor minoria na Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. Então, dentro desse aspecto que Ayn Rand traz, e essa questão
da minoria, né, que é algo que hoje em dia é tratado de forma universal como defender grupos e não, de fato, minorias, porque até para meu espanto, pesquisando sobre esse assunto na internet, eu vi uma entrevista de uma doutora especialista, sei lá, uma socióloga no Roda Viva, Jornal da Rádio Cultura, né, um programa conceituado da TV Cultura, Já onde foi ela mais fala... conceituado, né? Hoje em Exato, dia exato. menos. Exato, mas era um baita de um programa bacana. Até vi um livro contando as entrevistas desde 1960, 70. Então, mas hoje realmente virou... Está patético, está patético. E nesse episódio que eu vi, a moça teve coragem de dizer que no Brasil existem maiorias minorizadas. Eu não sei o que ela quer dizer com isso. Talvez ela queira justificar a narrativa, né? Então, É a volta da nova língua lá do Orwell. Você começa sim, a inventar palavras e reduzir a língua para que daqui a pouco ninguém entende mais nada do que está sendo explicado. sim. E assim, não que eu entenda, eu creio que você também, né, Fraga? Não que nós estamos falando aqui que não existe um problema a ser tratado relacionado a raças, a opções sexuais, a religiões. Não, existem problemas. E é muito legítimo que as pessoas se associem de alguma forma, de forma livre, né? Para tratar desses assuntos. Creio eu que não vejo problema nenhum. Agora, se apropriar desse tema para uso político, que é o que é feito hoje em dia, para sinalizar virtudes à sociedade e faturar em cima desse tema, isso é absurdo. Eu creio que todos nós temos que combater esse aspecto, né? Não sei a sua opinião sobre isso, Não, Fraga. é exatamente isso. Assim, por exemplo, racista existe? Existe. Agora, daí para você pregar que toda a sociedade é racista e que você tem uma dívida histórica ou algo do tipo, isso, vamos lá, devagar. Enfim, a gente vai entrar, acho que espero em algum episódio a fundo nesse assunto, né? Você estava falando do seu pseudônimo aí de Gaut, e o meu é Fraga, também da mesma forma que você, por ter se apaixonado aí pelo sistema de liberdade com a Range, né? E o meu, como eu comecei com Bitcoin, o meu homenageado é o Daniel Fraga, que é um grande herói aqui no Brasil, um cara que defendeu a liberdade, peitou o Estado, e é por isso minha homenagem a ele. Então, eu sou o Fraga. Ah, sim, é um mito, né? Esse cara é diferente, foi diferente, sei lá. Como o Satoshi são mitos, né? Esteja E, ele onde estiver, torcemos todos muito por ele. aliás, né, nós estamos aqui falando para um público que pode ser nichado e de alguma forma conhecer bem esses assuntos que estamos tratando, mas para quem não conhece o Fraga, Daniel Fraga, né, na verdade, foi um libertário, e a gente não sabe muito bem o paradeiro dele, até se você quiser detalhar mais, o Fraga, a respeito da sua inspiração, fique à vontade. Então, Daniel Fraga, ele tem um canal no YouTube até hoje, né? Ele não posta vídeos aí há pelo menos há uns 8 anos, mas o canal dele continua lá. E é possível ver ele, por exemplo, recomendando comprar Bitcoin a $10. Hoje, a gente está gravando esse podcast aqui no dia 16 de março de 2021. O Bitcoin bateu aí perto de 56, 57 mil dólares, né? E naquela época ele já falava justamente isso. E a história curiosa dele é que assim ele peitou alguns políticos, né? E nessa briga o Estado começou a perseguir ele e ia tomar tudo que ele tinha. Então o que ele fez? Ele converteu tudo que ele tinha em Bitcoin e mandou o Estado vir para cima, né? Quando o Estado veio para cima dele de forma resumida, desculpa, tentando tirar tudo que ele tinha, ele deixou lá, putz, eu não me lembro bem, mas algo como R$ 20 na conta. 20 não, acho que R$ 5 na conta, que era o mínimo que dava para deixar lá, para que o Estado procurasse, visse que tem dinheiro, gastasse com a solicitação e quando fosse descobrir tinha muito pouquinho para valer a pena. É, E aí ele desapareceu
e até hoje o Estado não conseguiu tirar nada dele, apesar de ter sido condenado e tudo mais. E basicamente o crime dele foi denunciar malfeitos de políticos e de juízes. É, Basicamente esse foi o grande crime dele. eu lembro do vídeo dele falando com 2 policiais na casa dele, aquele vídeo é muito bom, né? Isso, recomendo a galera aí procurar Daniel Fraga, o cara realmente Quem não conhece, vale a pena. É um mito que Sim, traz sim. inspiração, a coragem dele. Sim, sim, realmente é um cara diferente. Bom, e eu posso falar um pouco de Ayn Rand, né, já que eu citei também minha inspiração como escritora, né? Ayn Rand de origem russa, né, nasceu no início do século XX na Rússia, e como ela nasceu e viveu a juventude num período que estava sendo inserido a sanguinária, a mais terrível ditadura da história da humanidade, a ditadura soviética, né? Ela fugiu com a família, no primeiro momento para o leste europeu e no segundo momento foi para os Estados Unidos. Ela desde jovem tinha já a mesma pulguinha que eu tive, né? Claro que a Ayn Rand é 1000 anos-luz mais preparada do que eu, claro, mas eu digo assim, ela de alguma forma desde cedo percebia que tinha algo errado no mundo e já começou a rascunhar alguns livros, enfim. E o primeiro livro que fez sucesso foi o Cântico, um romance curto, recomendo para quem quiser conhecer um pouquinho dela, um livro de 100 páginas, uma distopia, bem como a Revolta de Atlas, né? Então, ela é uma baita de uma escritora e, de alguma forma, em algum momento, vamos ter um capítulo para falar dela. E creio eu que o Daniel Fraga também mereça um capítulo mais à frente. Mas, enfim, são recomendações que Só um deixamos aqui. detalhe, a Rand morreu em 82, mas os vídeos dela você encontra também no YouTube. Tem vários vídeos de entrevista dela que realmente legendados em português, inclusive, e é fantástico. Vale muito a pena também para conhecer de forma rápida e depois os livros, sem dúvida. O Revolta de Atlas acho que é o mais famoso deles. O chato é que ele tem que estar com coragem, né? São um pouco mais de 1000 páginas, né? Exato, ele é bem volumoso. Aliás, tem um único, né, volume único, que é esse grandão, e tem ele dividido, mas enfim, são 1000 páginas. Mas é impactante, eu Mas recomendo. também tem o filme no YouTube, você encontra, está disponível, ele acho que já não tem mais direito autoral, e você encontra as 3 partes do filme no YouTube. Também dá para Sim, conhecer a história por lá, e depois se apaixonar, aí vai pro livro. sim, sim. Tem outro livro dela que virou filme, que eu não li ainda, mas falam muito bem, que é A Nascente, né? Também é um livro grosso, um livro grande, mas muito bem dito, bem falado sobre ele, né? Mas é isso, são alguns recomendações que damos aqui a quem não conhece escritores ou ideias de liberdade. Mas tem diversos outros, a gente vai ter oportunidades aqui em vários capítulos para falar disso. Ô, Fraga, e em relação à justiça, você quer transcorrer alguma coisa? Eu sei que você lê, bem como eu, a gente já entende o quanto é nocivo o sistema jurídico, né? Você deu uma inserida aí falando da justiça positivada, né? E qual o oposto à justiça positivada que vivemos hoje em dia? Então, seria o direito natural, né? Tem alguns países que têm uma legislação mais voltada para os costumes e, na verdade, assim, se você for para o interior, por exemplo, uma cidade do interior, as pessoas não sabem qual que é a lei, em geral, né? Elas não sabem qual que é a lei específica que proíbe alguém de fazer alguma coisa e tal. Mas o cara sabe que ele não pode entrar na casa dos outros, ele sabe. Basicamente, eles se comportam já de uma forma natural porque aquilo é o costume. Independente de alguém escrever aquilo num papel ou não, a maioria das regras elas surgem do próprio convívio das pessoas. O que acontece é que aí vem os políticos e decidem escrever maluquices em papéis, né? Por exemplo, a gente tinha falado do Partido Novo, né? Eu lembro que na época tinha um deputado do Partido Novo que ele acabou até entrando para a política por conta de umas leis absurdas que os caras fizeram, que ele tinha uma fábrica no interior de São Paulo e ele precisava entregar um produto no Rio de Janeiro.
E aí, quando o caminhão dele passou pela cidade de São Paulo, eles tinham mudado a regra da cidade de São Paulo e o caminhão tinha que cumprir uma porção de coisas que ele não estava cumprindo. Então, assim, olha que maluquice. Basicamente, se você vai pegar um produto do interior de São Paulo e entregar no Rio de Janeiro, teoricamente você tem que conhecer a legislação de todos os municípios pelo qual o seu caminhão for passar. Porque se tiver algum maluco lá que escreveu que o seu caminhão tinha que ter pintado de verde, que tinha que ter uma placa, no caso dele tinha uma placa num dos produtos que tinha que ser diferente do que ele estava para passar a carga pela cidade. É uma maluquice. E isso não faz o menor sentido, né? E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar também aqui, direito positivo, direito natural. Correto, É, Bart? é um tema que vai ser bem explorado, com certeza, né, Fraga? É outro aspecto que vale também ressaltar é que todos nós somos submetidos ao Estado sem, de alguma forma, ter consentido isso. Então, todos temos que cumprir a tal Constituição, né, que é o tal do contrato social, que Isso. alguns Eu não sociólogos... assinei o contrato. Você já assinou esse Exato, contrato social? exato, exato. Eu nunca assinei, Alguns por que dizem que que eu se tenho que você cumprir? pediu o CPF, você assinou. É essa a justificativa dos estatistas? Eles escrevem isso. Se eles escreverem num papel é porque é verdade, né? É assim. Ah, se está na lei, né? Está na lei, é verdade. Mas, Isso. enfim, como é uma força coercitiva, não, não recomendo a ninguém desafiá-los, né? Assim, é algo que a gente tem que ganhar no argumento, nas ideias, e isso vai levar anos. Mas, de alguma forma, é importante que as pessoas reflitam sobre isso. Nunca aceitamos, nunca compactuamos com a Constituição. Nunca assinamos nada, nunca consentimos e temos que cumprir. Então, se isso é ético, eu não sei o que é ético, né, o Fraga? Ético tá bem longe, né? Mas é aquele negócio. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, no momento a gente não tem condições de peitar esse tipo de coisa, mas a ideia é você viver dentro da ética, dentro do que é correto, e isso não é subjetivo, isso é demonstrável, e dentro do que esses caras te obrigam a fazer, tenta ser o mais. É difícil escolher as palavras aqui, mas enfim, tome cuidado. Exato, tomem cuidado, mas cada vez mais estudem, conheçam, se informem, né, para que tenham uma vida de alguma forma livre, né? E eu tenho um conceito sobre o que é liberdade que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E a liberdade tem tudo a ver com o indivíduo, que tem tudo a ver com a menor minoria. Então, é a síntese de tudo que a gente está discutindo aqui, que para mim, né, Galt d'Anconia, liberdade é o indivíduo poder tomar decisões e agir arcando com todas essas consequências. Essas ações geram consequências, né? Então você de alguma forma tem que perceber que você é livre para fazer, mas você também tem que saber que isso vai gerar algo, seja ele positivo ou negativo. E o limite da sua liberdade, né, é a vida, é a liberdade e a propriedade de outrem, de outra pessoa. Mas isso não pode ser subjetivo, isso tem que estar claro, né? Então a subjetividade, eu acho que é a coisa é a ferramenta mais utilizada pelos coletivistas para distorcer o significado da liberdade. Não sei se o Fraga pensa assim, se quer complementar algo. A liberdade é o direito de agir de acordo com a própria vontade, certo? Do seu livre-arbítrio, sem depender de terceiros, certo? E é uma coisa que ela tem que ser muito cara a nós, né? Tem uma frase do Hayek, né? Que ele explica que a liberdade ela é tomada da gente em pedacinhos, né? Ela não é algo que os caras vêm e tomam de uma vez, porque senão o cara se revolta. Então ele diz assim: a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame, né? Então é um pedacinho de cada vez que eles vão tomando e a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. É É sempre vigiante, bem como a vigilante. história do sapo, né? O sapo que Isso. fica também lá na água quente, quando já viu, já foi cozido. Né? Só para vai que alguém não conhece, mas a parábola diz que você coloca um sapo numa panela de água fervendo, ele pula fora e ele sai vivo.
Agora, se você colocar ele lá na água fria e depois você vai esquentando ela bem devagarinho, ele morre lá dentro. E então é bem por aí. A comparação com a liberdade é exatamente isso. Se eles forem te tirando devagarinho, você não percebe. Se tirar de uma vez, ele se assusta e se revolta. Então a estratégia deles é ir tirando devagarinho. É isso. E para mim, em resumo disso tudo que a gente está discutindo, é que a minha intenção nesse projeto, em conjunto com o Fraga, né, é esclarecer, é informar, é discutir sobre a importância das nossas liberdades individuais, né? Então, que as pessoas cada vez mais tenham consciência disso, embora as forças sejam todas contrárias a esse aspecto, mas isso me preocupa muito, acho que preocupa cada vez mais as pessoas que tomaram a pílula vermelha, né? Então, esse é mais uma mídia nesse sentido, bem como outras que já existem aí no YouTube, nos podcasts da vida, enfim. E você, Fraga, alguma consideração final para a gente concluir esse nosso primeiro episódio? Que venham os nossos entrevistados aí, que a gente tem um bate-papo divertido. Aceitamos sugestões aí, se alguém quiser mandar nos comentários, onde tiver aí possibilidade de dar sugestão para a gente, estamos de braços e ouvidos aqui prontos para escutar. Muito bem, bem lembrado. Quem quiser sugerir pautas, sugerir convidados, fiquem à vontade. A ideia é que isso seja um canal descentralizado e que a gente possa construir um país mais livre, uma sociedade mais livre, onde o indivíduo de fato tenha força. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter escutado esse primeiro episódio e virão outros. E creio eu que eu e Fraga traremos um conteúdo muito qualificado para todos. Abraço, gente. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.